Bora falar do índice de dividendos, o IDIV. Será que é melhor as empresas pagarem dividendos ou reinvestir no próprio negócio? E eu quero mostrar para vocês outros dois indicadores muito parecidos com o IDIV no final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação. Bora lá, vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando rapidamente sobre o que é o IDIV, é um índice de dividendos que a B3 criou, que é o resultado de uma carteira teórica de ativos elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia. E qual que é a metodologia? São os ativos que se destacaram em termos de remuneração dos investidores sob a forma de dividendos e JCP. E como que uma empresa pode ser elegível para poder entrar no IDIV? Ela tem que seguir esses 5 critérios cumulativamente. Estar entre os ativos elegíveis no período de vigência das 3 carteiras anteriores em ordem decrescente do índice de negociabilidade, representa em conjunto 99% do somatório total desse indicador, estar presente em 95% das sessões de negociação no período de vigência das 3 carteiras anteriores, não pode ser classificado como penny stock. Penny stock são aquelas ações que se encontram na casa dos centavos. Por exemplo, você pode ver a Oi hoje. Estar entre os 33% do total de ativos com maiores dividend yield distribuídos nos últimos 3 anos e tem que ter dividend yield maior que 0 nos últimos 3 anos. Lembrando que a carteira do IDIV, a cada 3 meses, eles fazem uma reconsideração e se alguma empresa não estiver atendendo a esses critérios, eles saem da carteira. E vice-versa. Se eles verem alguma outra empresa que agora atendem os critérios, ela entra no IDIV. E perceba esse estudo fantástico. O IDIV foi criado em meados de 2005. Ele se iniciou numa cotação de R$1.000 e atualmente bateu seu recorde histórico dia 24 de abril de 2025 na casa dos 9.658 pontos. E olha como que foi o retorno do IDIV. A maioria dos anos foi um retorno positivo e quando foi positivo, foi muito positivo. Perceba essa rentabilidade em 2006, 37%, 42%, uma queda de 24%, 55% em 2009, 60% em 2016 e 9,3% em 2025 até o dia 24 de abril. Então, aparentemente, o índice de dividendos tem entregue bons resultados até o momento. E para efeitos de comparação, quando a gente olha nos últimos 10 anos outros índices, o IDIV, CDI, IPCA, IBOV, índice de small caps, o IFIX e o IVBB11, a gente percebe que o índice de dividendos ficou em segundo lugar, só não conseguiu bater o IVBB11, que é o índice que replica a bolsa norte-americana. A gente sabe que a bolsa subiu muito, principalmente de 2020 para cá. Perceba que em 2020 a bolsa americana descolou e subiu muito, mas vamos tirar esse gráfico da bolsa americana para ter uma visualização melhor. Então o IDIV entregou nos últimos 10 anos 221%, enquanto o CDI no período foi 142%, IPCA 70%, o IBOV 134%, então o IDIV entregou praticamente o dobro do IBOV, o índice de Small Caps 94% e o IFIX 144%. Então o índice de dividendos, comparando com esses outros, realmente conseguiu bater todos com muita folga. Falando um pouco da carteira atual que compõe o IDIV, o índice de dividendos, a maior parte é concentrada na Petrobras, em torno de 10% se a gente for contar as ações ordinárias e as preferenciais, CEMIG com uma participação de 5%, BB Seguridade 4,3%, Banco do Brasil 4,2%, Itaúsa uma participação de 4%, Vale, Copel 6 e Copel 3%, Banco Itaú Unibanco também tem uma participação irrelevante em torno de 7%, JBS, TIM, Gerdau, Bradesco 3 e Bradesco 4. E quem quiser dar um pause para dar uma olhada nas demais participações do índice, pode pausar o vídeo para olhar todas. Só para efeito de comparação, eu quero dar uma ênfase nessas 3 maiores empresas aqui, que é CEMIG, Petrobras e BBSE. Quero fazer uma rápida comparação só para vocês verem essas empresas. Será que elas entregaram prejuízo nos últimos anos e apenas dividendos? Ou será que elas realmente conseguiram crescer?
Falando um pouco da Petrobras, a Petro estava com essa cotação em torno de 36 a 37 reais. Depois dessa guerra tarifária em que o petróleo despencou, a Petro acabou sofrendo também, caiu na cotação. Hoje está com um PL de 10,85, porém isso aqui são de efeitos não recorrentes. Dos efeitos recorrentes, o PL da Petro ficaria em torno de 5, que seria melhor entre seus pares. Preço sobre valor patrimonial de 1,0 e o incrível dividend yield de 18,58%. Mas como eu disse, como o petróleo caiu esse ano, acredito num dividendo mais moderado, mas ainda será um bom dividendo entre 9% a 12%. E perceba que nos últimos 10 anos a Petrobras teve uma rentabilidade de mais de 600%. Então não é porque ela pagou dividendos que a Petrobras não conseguiu crescer. Ela cresceu e muito. Mas esse é o gráfico de cotação ajustada, pessoal. Isso aqui considera o reinvestimento dos dividendos. A gente tem que ser um pouco cauteloso e no pagamento dos dividendos a gente também tem que reinvestir uma parte. Hoje, como eu ainda estou na fase de acumulação, eu pego e reinvisto totalmente os dividendos da minha carteira. Porém, quando você tiver dividendos suficientes, tanto para repor sua carteira, quanto para poder bancar seu estilo de vida, você pode começar a utilizá-los para poder pagar suas viagens, suas contas de casas e outras coisas mais. E a Petrobras entrou no IDIV recentemente porque não estava pagando dividendos de 2015 até 2020, então não atendia aquele critério de pagar dividendos nos últimos 3 anos e recentemente entrou no IDIV, e quem comprou a Petrobras em torno de 2020 a 2021 conseguiu reaver seu capital apenas com dividendos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu comprei a Petro 4 no mês passado, 2 lotes, no valor médio em torno de R$ 33 reais, e eu acredito que pode ser uma boa empresa para o longo prazo. Falando um pouco da CEMIG, cotação de 10,33, a variação de 15,27% nos últimos 12 meses, um PL de 4,15, para mim estaria entre top 2, top 3 das melhores elétricas da Bolsa, um dividend yield, esse está um pouco camuflado, mas em 2024 pagou em torno de 15% e para 2025 deve pagar de 8% a 10% de dividendos. E essa é outra empresa que subiu quase 200% de rentabilidade nos últimos 10 anos. Então isso não quer dizer que se a empresa paga dividendos, ela não cresce. Pelo contrário, a CEMIG conseguiu crescer mesmo pagando dividendos. E perceba a consistência nos dividendos da CEMIG. Dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10,2%. Porém, algo que me deixa um pouco pé atrás com a CEMIG é a demora no pagamento de dividendos. Perceba que a Datacom foi dia 25 de março, porém pagamento dia 30/12 de 2026, ou seja, mais de 1 ano e meio para você poder receber os dividendos. Se você tiver paciência de esperar o primeiro dividendo, os próximos vão ocorrendo ano a ano, porém o primeiro dividendo é que demora muito. E quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo da técnica do dividendo inteligente, que é você utilizar o dividendo da CEMIG para reinvestir numa empresa que vai pagar dividendos próximos, porque você já vai coletar dividendos dos dividendos para poder aumentar sua bola de neve. Mas não é simplesmente você pegar uma empresa que vai pagar dividendos próximos por pegar. Você tem que saber que aquela empresa é boa e hoje encontra-se em preços atrativos. Falando da BB Seguridade, que teve uma alta grande, em torno de 42% nos últimos 12 meses, cotação atual de 42%, fiz diversas compras no meu preço médio em torno de 33%, no início de 2024 e no meio de 2024, e mesmo após toda essa alta, o PL da BB Seguridade encontra-se em 9,69%, 8,7% de dividend yield olhando para o passado, e eu acredito que para esse ano a BB Seguridade ainda consiga pagar de 8% a 9,5% de dividendos e nos últimos 10 anos uma rentabilidade de 150%. E não é o foco total desse vídeo, mas olhando para os seus pares, tem muita casa de análise que hoje está apostando mais na Caixa Seguridade, recomendando venda da BB Seguridade para apostar na Caixa. Mas eu, olhando essas duas empresas e ainda a Porto Seguro, eu ainda apostaria na BB Seguridade. Hoje tem o menor PL, o preço sobre valor patrimonial da Porto Seguro seria o menor, mas nos demais índices relevantes para a seguradora, dividend yield maior é da BB Seguridade,
um ROI incrível de 89%, um ROIC de 83% e o crescimento dos lucros em 17,7% nos últimos 5 anos. Então eu ainda acredito que mesmo após toda essa alta, a BB Seguridade ainda está num bom preço e tem margem de segurança para aumentar. E perceba a consistência no pagamento de dividendos. O dividend yield médio dos últimos 5 anos de 7,5% e um dividend yield atual de 8,7%. A BB Seguridade paga 2 vezes por ano, em fevereiro e em agosto, e paga bem rápido, em torno de 15 dias após a Datacom. E aqui eu queria mostrar para vocês outros 2 bons índices para a gente também acompanhar, que é o índice financeiro, que conseguiu até mesmo bater o IDIV, e o índice de energia elétrica. Falando rapidamente, como o próprio nome diz, o índice financeiro é composto das empresas financeiras da Bolsa, que seria bancos, seguradoras, etc. E o índice de energia elétrica, também um nome autoexplicativo, seria o índice que acompanha empresas de energia elétrica. E os 3 índices conseguiram bater o Ibovespa com folga, principalmente olhando o índice financeiro. E para quem gostou do vídeo e quiser se aprofundar mais, hoje o IDIV é apenas um índice, então você não consegue investir no IDIV, porém você consegue investir num ETF que replica o IDIV, ou seja, que compra as mesmas empresas que estão no IDIV. Ele se chama DIVO11, se você procurar na sua corretora, com certeza você vai achar. E perceba a rentabilidade de 2012 até 2025 de 212%, não preciso nem te falar, bateu o Bovespa, hoje encontra-se com a cota no valor de R$ 98,54 e quem quiser se aprofundar mais e conhecer, tá aí esse ETF para você olhar na sua corretora. Mas me contem aqui, pessoal, vocês investem focando em dividendos numa carteira previdenciária assim como eu, ou vocês preferem empresas de crescimento? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.